tribo de Dan, sendo encontrada no meio dos judeus etíopes, comprovados geneticamente. Agora nós temos uma palavra profética que vai falar sobre a tribo de Dan no livro de Apocalipse. Quando está falando dos 140... Onde estão as 12 tribos de Israel? O que aconteceu com as 12 tribos de Israel? Será que realmente o que diz as Escrituras está acontecendo nos dias de hoje? Há muita especulação sobre o tema, mas nós estamos vivendo um tempo profético em que está acontecendo. As tribos de Israel estão voltando para a nação de Israel. Você não pode perder esse shiur de hoje, porque isso é um sinal extraordinário de que o tempo está findando. Então fique conosco aqui, estamos trazendo mais um vídeo para você sobre o retorno das 12 tribos perdidas de Israel. Eu sou Rabino Yosef Barur, com mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos! Estamos de volta com mais um vídeo para vocês. E esse tema de hoje, um tema escatológico. Não tem como não dizer que é um tema que fala de últimos dias, que fala da volta do Senhor, que fala período de grande tribulação, porque envolve o tema do retorno das 12 tribos de Israel. Olhando para as Escrituras, tudo o que aconteceu hoje, nós vamos ver aqui nesse shiur aqui, todos os pontos da história do povo judeu, o que aconteceu com as 12 tribos, e o que está ocorrendo agora nos nossos dias. Então, eu já quero convidar você a deixar aquele like aqui no nosso vídeo. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, né? Nós temos aqui o nosso programinha também de membros. Você pode estar abençoando o nosso canal. Mas se inscrevendo no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho para que você possa receber todas as comunicações e recomendações, assim que a gente sempre produzir mais um vídeo para você ser edificado com esse material. Então, queridos, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso shiur de hoje sobre as 12 tribos de Israel, esse retorno que está acontecendo nos nossos dias. Muita gente desapercebida, muita gente que não sabe o que está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo, não é? As coisas estão ocorrendo no mundo, no cenário mundial, no cenário espiritual, e muita gente não sabe. Eu aproveito também para falar da nossa yeshivá, aonde aqui abaixo na descrição você vai ter muitas informações sobre a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, onde você tem a oportunidade de aprender muito sobre o nosso conteúdo programático, um conteúdo teológico, onde aborda desde Sefer Bereshit, Gênesis, ao Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, com comentários dos sábios de Israel, trazendo dentro do original das Escrituras, no caso do hebraico. É um material extremamente importante para esses últimos dias, aonde você vai aprender a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, dentro do contexto judaico, com toda a seriedade. Então, não perca tempo, aqui abaixo você terá as informações para entrar em contato com a nossa secretaria, e hoje mesmo, se você quiser, você pode estar se inscrevendo na nossa escola e começando a estudar conosco, no nosso sistema rotativo de ensino. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes, um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Bom, vamos lá, então nós vamos entrar aqui no nosso shiur de hoje falando
sobre as tribos perdidas. Mas é claro que para falar das tribos perdidas, a gente precisa saber, precisa entender, né, como elas surgiram. E nós não temos como ir para outro lado a não ser falar do nosso pai Abraão. Lembro do nosso pai Abraão, e nós vamos estar aqui ter um panorama histórico aqui rápido. Vamos caminhar um pouquinho na história aqui de maneira muito rápida e sucinta para que você possa entender no contexto das 12 tribos de Israel. Nosso pai Abraão viveu na Babilônia, na cidade de Ur dos Caldeus. Ele sai de lá, ele caminha à beira do rio Eufrates, atravessa, ele vai morar na cidade de Harã com a sua família, e lá a palavra do eterno Deus chama ele para sair de lá. Quando o pai dele morre, ele sai de Harã, atravessa de novo o rio Eufrates e sobe para a terra de Canaã. Na terra de Canaã, o nosso pai Abraão vai se estabelecer, tendo ali comunhão com Deus, tendo encontros, revelações com Deus, e Deus lhe faz promessa de ter filhos e descendências. E nessas descendências virá o seu primeiro filho, Isaac, logo virá o seu filho Jacó. Dentre os dois filhos que nasceram, vai vir o seu filho Jacó, que vai ter o seu nome mudado para Israel. E, vivendo na terra de Canaã, o nosso pai Jacó, ele vai ter 12 filhos. E esses 12 filhos serão os que vão se transformar nas 12 tribos de Israel. Aí você tem eles por ordem de nascimento: Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef e Binyamin. E essas 12 tribos, de acordo com a história, eles vão estar em Canaã, vai haver fome na terra de Canaã, e vai haver um problema familiar onde os irmãos vão vender o seu irmão mais novo, no caso aqui o mais novo era Benjamim, antes dele era Yosef, e ele vai ser vendido para o Egito. Lá no Egito, depois de muitas tribulações, ele se torna o governador do Egito, como abaixo do faraó, Yosef, né, conhecido como José do Egito. Depois ele vai trazer os seus irmãos, vai trazer o seu pai Jacó, toda a família vai vir para o Egito. Depois de um certo tempo no Egito, quando a fome que veio sobre o mundo passa, eles vão ser tirados do Egito. Como é que eles vão ser tirados do Egito? Vamos lembrar que uma outra dinastia de Faraó surge, não conhecendo todos eles, nem principalmente Yosef, que governou o Egito, vai escravizar o povo de Israel. Essas 12 tribos serão escravizadas no Egito. Mas Deus vai levantar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Ele tira o povo do Egito, o povo atravessa o Mar Vermelho, eles vão em direção ao deserto, recebem a Torá no Monte Sinai. Depois de passar 40 anos caminhando no deserto, eles entram na terra de Canaã, na terra que Deus disse que ia dar por herança aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, lá no início, de onde começamos a história. E agora a terra será dividida, ela será repartida em herança. Nós vamos chamar de Nahalá, a herança dos filhos de Israel. Cada uma tribo vai ter um espaço determinado de terra. A única tribo que não vai receber um espaço de terra é a tribo de Levi. Mas nós vamos ter a adição de mais duas tribos, que é a tribo de Efraim e Menaché, ou seja, Efraim e Manassés. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 14 tribos? Quando a gente fala de pessoas, são 14, mas na herança da terra continua 12. Por quê? Yosef, que é o pai de Efraim e Manassés, ele retira-se o nome dele da herança da terra e dá aos seus filhos. A uma parte a Efraim e a outra parte a Menaché. Como Levi não recebe herança na terra, então você tem 12 porções de terra dada como herança aos filhos de Israel. Nesse caso, você olha para esse mapa e você vai ver o território de cada uma delas, todos espalhados ao redor da terra de Canaã. Aqui em cima você tem, nessa parte aqui de água, o que é chamado Kinneret, ou Yam HaGalil, o Mar da Galileia. Aqui você tem o Rio Jordão, que é conhecido como Yarden, e aqui abaixo você tem o Mar Morto, que também é conhecido em hebraico como Yam HaMelach. Tá? E de um lado a outro você tem as tribos de Israel repartidas, desde o rio até aqui o grande mar, o mar Mediterrâneo, beirando aqui outras tribos, o mar Mediterrâneo. Bom, agora a gente vai entrar numa parte da história que vai falar o que vai acontecer com essas tribos.
As tribos, quando elas ali se acomodam nas suas heranças, é no período do grande general Yehoshua, Josué. Porém, quando eles recebem as suas porções, e cada um vai ter que lutar para poder conquistar o seu espaço de terra com a ajuda dos seus irmãos, entra o período dos Shoftim, ou Shoftei Israel, os juízes de Israel. Então, de cada tribo, você vai ter um juiz, você vai ter alguém que vai se destacar na história, na qual Deus, por intermédio deles, também operou muitos milagres na terra de Israel, que estão registrados nas páginas da Bíblia, do contexto bíblico, do contexto das Escrituras. O que vai acontecer é que, nesse tempo, não há um rei que governe sobre todos eles. Ali você tem a presença dos sacerdotes, os Kohanim, os Leviim, que são os que dão instrução ao povo, que guia as tribos de Israel no temor a Deus e como que tem que se conduzir diante das leis de Deus. Claro que nesse tempo houve muitos altos e baixos das tribos de Israel. Ora, momentos elas adoravam a Deus, serviam a Deus, outros momentos elas se desviavam de Deus, adoravam ídolos, e com isso vinham os castigos divinos. Até que então eles vão pedir um rei a Deus, através do profeta Samuel, que pode ser considerado o último juiz da terra de Israel. Ele foi aquele ao qual Deus utilizou para separar e ungir o grande rei Shaul, o rei Saul. O rei Saul vai dominar toda a terra de Israel, ele vai governar sobre as tribos, é o primeiro reino, é o primeiro governo monárquico, todos estão muito entusiasmados, numa grande expectativa, e aí você pode observar nessa parte verde, ou seja, onde envolvem as tribos de Adonai, ele governa sobre todo esse reino unido, né, das tribos. Conhecendo a história ela vai nos dizer que Deus vai escolher Davi para assumir o lugar do rei Saul, porque o rei Saul começou a desobedecer a Deus. Você pode olhar que o reino, a extensão do reino de Davi, ela se torna muito maior do que a do rei Saul. Aí você tem escrito em hebraico Mamlechet Israel Hameuchedet, ou seja, o reino de Israel unido, aonde o rei Davi realmente une numa união muito forte as tribos de Israel e expande ainda o território da terra de Israel. O rei Davi vai governar durante 40 anos, o reino vai ser passado para o seu filho, Shlomo Hameler, o rei Salomão, aonde agora o rei Salomão está imbuído da responsabilidade de construir o Beit HaMikdash, na cidade que o rei Davi conquistou e a tornou como capital, a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Agora, o rei Shlomo, o rei Salomão, ele constrói o templo, e ali se torna a sede da fé, a sede da religião, do povo judeu. Todas as tribos que compõem a nação de Israel, elas sobem para Jerusalém para, uma vez no ano, celebrar a festa do Pêssar, mais a festa de Shavuot e mais a festa dos tabernáculos. Ou seja, nessas três festas, sempre uma vez ao ano, todos eles se reúnem em Jerusalém. Estão sempre unidos como tribos de Adonai. Mas o que vai acontecer é que após a morte do rei Salomão, o reino será dividido. Dividido por conta da desobediência do nosso rei Salomão, que se inclinou aos ídolos. Agora, o reino que é considerado o reino do norte vai ser considerado como o reino de Israel, com a capital em Samaria. E o reino do sul será chamado de reino de Judá, e Yehudá com a capital Jerusalém, a capital Jerusalém. Nesse mapa você pode ver a separação do reino do norte e o reino do sul. Aqui nós olhamos e vemos como o reino de Israel, que concentra a maior parte das tribos no norte, e no sul apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tendo ali também uma mescla da tribo de Simeão, com muitos levitas, né, da tribo de Levi, ou seja, que também compõem esse território. As demais tribos estão sempre do território ali, além do verde que vocês estão vendo na tela, para cima. Então, basicamente, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, tendo Simeão ali um pouco mesclado com eles. O que vai acontecer é que vai haver essa distinção entre o Deus de Israel e os ídolos da terra de Canaã,
com as nações de Moabe, Amon e também os sírios, os filisteus. E isso é o que vai fazer a diferença na história das tribos de Israel, porque as tribos de Israel estiveram um tempo comprometidas com Deus. E isso nós vemos aqui no lado esquerdo da tela, o monoteísmo, em hebraico, monoteísmo, e o politeísmo, que é o politeísmo, aonde monoteísmo é a adoração ao verdadeiro Deus e o politeísmo é a adoração a vários deuses. Não confundir monolatria com monoteísmo. Monolatria é a idolatria a um ídolo somente. O fato de alguém adorar um ídolo não quer dizer que ele é monoteísta. Monoteísta é aquele que adora o único e verdadeiro Deus. Ok? O que vai acontecer é que tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul vão passar vários reis, vários períodos monárquicos. E no Reino do Norte, nós vamos ter uma característica muito interessante, que é a característica que, na sua maior parte, os reis do Norte foram da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, e somente alguns da tribo de Dan. Agora, no Sul, nós tivemos somente a tribo de Judá sentando no trono, com especialidade da casa do rei Davi. A monarquia, a dinastia que mais permaneceu no trono foi ali a casa do rei Davi. Nesse quadro, você vê que, por muito tempo, houve aliança entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, contra povos inimigos. Como nesse caso, nós vemos a aliança de Israel e Judá contra a Síria, irmãos unidos num só propósito. Mas como chegou 745, antes da Era Comum, o Império Assírio, ele se levantou sobre o Oriente e Tiglat-Pileser III vai vir dominando todo o Oriente Médio. E ele se aproxima para também dominar a parte da terra de Israel. Aqui é um achado arqueológico sobre a guerra, que mostra toda essa investida do reino assírio no Oriente. E o que vai ocorrer é que ele vai lutar contra Israel. E Tiglat-Pileser III, ele vem e consegue levar algumas das tribos de Israel para a Síria. Não levam todas no primeiro momento, mas começa a haver deportações para a Síria. O que vai ocorrer é que o reino de Israel se torna vassalo da Síria nos dias do rei Acaz. E ali vai ser feita alianças, como, por exemplo, a união entre Síria e Israel contra Judá, no qual nós vemos no próprio texto bíblico, naquele tempo em que o rei Acaz, rei de Judá, ele vai lutar com muito medo contra eles e Deus o alerta, dizendo que não se preocupe, porque Deus vai ser com eles. Rezim, rei da Síria, com Pecar, rei de Israel, lutaram contra Judá, mas perderam essa guerra. O que vai ocorrer é que Tiglat-Pileser domina os reinos do norte e isola Israel e Judá nos dias do rei Oséias, Hoshea Melech Israel, e eles vão perder a guerra. Então, depois Sargão II domina o reino do norte, Israel, e vence o rei Oséias e cai o reino do norte. A consequência dessa queda é que as tribos do norte serão levadas cativas para a Síria. Ou seja, todas essas 10 tribos do norte foram levadas como cativas para todo o Império Assírio, ficando apenas naquele território o reino de Judá. Naquela ocasião, o reino de Acaz, rei de Judá. Também, agora o reino de Judá vai ter que pagar tributos ao Império Assírio, o que vai, claro, provocar muito descontentamento em boa parte da população judaica do sul. E aí entra o período do rei Hizquiarro, o rei Ezequias, onde ele vai efetuar uma grande reforma espiritual, onde o templo será revitalizado, santificado no período do seu governo. Ele vai mandar destruir todos os altares idólatras que foram construídos no meio da terra de Judá, ou seja, realmente um período de grande avivamento no período do rei Hizquiarro, o rei Ezequias. O templo será um período novamente de grande alegria e festejo judaico de santificação. E o rei Hizquiarro, ele vai
convidar aqueles que permaneceram na terra de Israel, das famílias que permaneceram como sobreviventes, né, para que eles venham para celebrar as festas de Adonai na cidade de Jerusalém. Ele escreve uma carta convidando a todos eles. Bom, regressa a idolatria. Muitos israelitas voltam às práticas idólatras, mesmo depois desse tempo tão especial que foi o tempo do rei Ezequias. E, como consequência, vem Sargão II novamente para dominar as nações do império, ou seja, para dominar as nações que se levantavam contra o seu governo. Esse tempo já é o tempo em que Yoshiao Melech Judá, o rei Josias, aparece, também com um espírito forte para destruir todo o altar idólatra. Ele também promove uma reforma espiritual. E a gente chama do avivamento dos dias do rei Josias, aonde até mesmo o rolo da Torá foi reencontrado ali pelo grande sacerdote Ilquiarro, o sacerdote Ilquias, que era o pai de Jeremias. Aí começa-se um trabalho até mesmo de levar o ensino da Torá para as cidades e aldeias da terra de Judá, levando um grande avivamento para todas as tribos do sul. A tribo de Judá, Benjamim e a todas as outras famílias que estavam vivendo nos domínios do Reino do Sul. O que vai ocorrer na história é que em 622 a Babilônia começa a crescer e começa a haver um conflito entre os caldeus e os assírios. E a Babilônia vai vencer o Império Assírio. Ou seja, Deus entrega nas mãos de Nabucodonosor o domínio e o império do Oriente. E é claro que também vai se passar com a Babilônia a mesma coisa que se passou com o Império Assírio. Em 604, vem Nabucodonosor II para dominar a terra de Israel, ali o reino de Judá, né, que nesse momento continua ativo, continua atuante. E agora Nabucodonosor chega, sitia a cidade e leva com ele o rei Yehoiakim Melech Yehudá para a Babilônia com uma leva de judeus da casa real, também de príncipes e nobres do templo e também uma parte da população, ficando uma outra parte lá, aonde ele coloca como rei sobre o reino de Judá o irmão de Jehoiakim, que é Tzidkiarro. Na realidade, seu nome era Matanias, e Nabucodonosor põe o nome dele de Tzidkiarro Melech Judá, Zedequias, o rei de Judá. E o obriga a pagar tributos, que ele continue sendo vassalo do reino do império da Babilônia. Mas o que vai ocorrer é que, num primeiro momento, ele faz o que Nabucodonosor quer, porém, depois, ele cede aos conselhos dos seus generais. Porém, Deus levanta o profeta Jeremias para falar para que ele se renda, para que ele se submeta ao governo da Babilônia, o que ele rejeita. E isso provoca a vinda de Nabucodonosor, que vem sobre a cidade de Jerusalém e vai investir contra ela, e vai destruir a cidade de Jerusalém. Vai entrar na cidade os babilônicos e vai começar a queimar a cidade. O rei Zedequias consegue fugir pelo caminho do muro, ou seja, pelos túneis que ele mandou construir, porém ele é pego muito mais afora, perto do caminho de Jericó. Mas os babilônicos vieram e destruíram a cidade, queimando-a, e também chegaram ao monte do templo e destruíram o Beit Hamikdash. No dia 9 do mês de Av, Judá é devastada e Jerusalém queimada, e o templo destruído em Tisha B'Av, no calendário hebraico, dia 9 do mês de Av. Aqui nós vemos a queda de Judá, nós vemos a queda de Jerusalém. E as duas tribos que formam esse reino, o reino de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, com todas as outras famílias que ali estavam, como da tribo de Simeão, que estava mesclada, são levados para a Babilônia. Permanecem poucas famílias como colonos na terra de Judá para manter a terra e não deixar que a terra ficasse estéril. E ali a terra de Israel vai ficar assim, desolada, né? E o povo levado cativo para a Babilônia, lá para onde foi levado o profeta Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, para onde também foi levado o profeta Ezequiel. Agora, a comunidade dos filhos das tribos de Judá e Benjamim agora estão
na Babilônia. Quando você olha para o mesmo território, muito perto da onde estavam as outras tribos, espalhadas no território agora do Império Babilônico. O povo espalhado. Para onde foram as tribos de Adonai? Para onde foram as 12 tribos de Israel? Espalhadas pelo Oriente inteiro. Então agora a terra do reino de Judá devastado, a terra fica vazia, agora todas as tribos estão dispersadas pelo mundo. O que vai ocorrer agora é que a história vai mostrar para a gente que na época da rainha Esther e de Mordecai na Pérsia, vai haver o retorno do cativeiro e a reconstrução do segundo templo. O retorno do cativeiro e a reconstrução do segundo templo se dá no período de Zorobabel e Yehoshua, o sacerdote Josué, também conhecido como Yeshua, que retornam por meio da carta dada por o grande imperador Cores, Ciro, para reconstruir o templo. Logo depois, vem uma outra carta, que é a carta do rei Assuero, que dá legalidade e permissão para que Neemias volte com o sacerdote Esdra para reconstruir a cidade de Jerusalém. E assim volta a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, praticamente quase que toda ela, novamente para o território de Judá. E ali começam a reconstruir a cidade e a viver as aldeias e a estar o reino de Judá novamente reconstruído. Agora, claro, não como debaixo de uma monarquia, mas vivendo na terra de Israel. Tendo ali Neemias como um grande governador. Esse é um período em que vai passar o Império Persa, ele cai e é vencido pelo Império Grego. O Império Grego domina toda a área do Oriente. Logo após o Império Grego, virá o Império Romano. E o Império Romano domina toda a extensão do Oriente e também a terra de Israel. Esse é o período em que vai nascer o Messias, o período em que Yeshua de Nazaré nasce, o período em que o Mashiach chega, de acordo com as profecias. Porém, na terra de Israel, nós temos, na sua grande maioria, uma população judaica descendente da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, muitos da família de Simeão, e muitas outras tribos também estão já na terra de Israel, que também voltaram aos poucos do cativeiro e que haviam se mesclado também no território das tribos de Judá. Agora, essa população de judeus grandiosa que está vivendo em todo o território de Judá, ela não é todas as tribos de Israel, porque a maioria das tribos de Israel que foram levadas pelos assírios para a Síria, aquele antigo território babilônico lá depois, não voltaram, se mesclaram entre as nações. Como se não bastasse, não ficaram somente restrito àquele território, mas se espalharam também sobre o mundo da época. Aqui, nós estamos falando agora do ano 70, no caso ali 40 anos depois de Yeshua, aonde o templo será destruído pelos romanos. E mais uma vez, os romanos vão dispersar o povo judeu que vivia ali na terra de Israel, ali no século I. E agora, você está vendo nesse mapinha, Jerusalém em chamas, o templo destruído, os judeus serão vendidos para os mercados de escravos no mundo inteiro da época, outros vão fugir para várias partes do mundo da época. Então você tem novamente uma dispersão das tribos de Israel. Bom, então vem a pergunta: onde estão as 12 tribos de Israel hoje? E aqui nós vamos ter revelações maravilhosas e que é muito importante que você permaneça aqui nesse vídeo até o final. Trazemos algumas informações muito importantes para vocês. Bom, queridos, nós viemos caminhando aqui na história, eu sei que é bastante ponto histórico para considerar, mas só para a gente poder ter todo o fundo histórico, religioso, espiritual, bíblico, para que você possa entender o que está acontecendo agora. Tá? Então é muito importante que você não pare aqui, você continue até o final, porque temos informações aqui maravilhosas que vai acrescentar muito ao seu conhecimento profético dos últimos dias. Ok? Vamos lá. Então, como nós falamos aqui, aonde estão as tribos agora? As 12 tribos de Israel estão aonde? Nós vamos trazer informações aqui muito relevantes para vocês do que está acontecendo agora. Vamos falar agora de um primeiro grupo em Israel que reivindica a sua origem das tribos
de tribos que foram perdidas, mas que na realidade eles são as famílias das tribos do norte que permaneceram como colonos ali na terra de Israel, que não foram levados para si. São os samaritanos. Esse grupo aí de pessoas que vocês estão vendo, que falam hebraico, aramaico, que tem a Torá como base da sua fé, eles se dizem ser descendentes das tribos de Manassés, Efraim e Levi. Agora, ao declarar-se como descendente dos israelitas que ficaram quando a Síria levou as tribos do norte, eles vão trazer a sua palavra e o que vai acontecer é que o governo de Israel precisa de provas e vai fazer o teste de DNA. Por quê? A dúvida que parava é dessa informação que trazemos abaixo. O imperador da Síria não só levou as tribos do norte para lá, mas trouxe povos estrangeiros para viver no norte de Israel. E estes também passaram a adorar o Deus de Israel. Então a pergunta, a dúvida era: eles são descendentes realmente das tribos ou descendentes dos povos que foram levados para o norte de Israel? Então nós temos aqui o verso 23 e 24 do capítulo 17 do segundo livro dos Reis, que diz: até que Adonai tirou a Israel de diante do seu rosto, como havia dito por mão de todos os profetas, seus servos. E Israel foi transportado de sua terra à Síria, até hoje. E trouxe o rei da Síria gente de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Ramat, e de Sefarvaim, e os pôs nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Veja, em lugar dos filhos de Israel. E possuíram a Samaria, e habitaram em suas cidades. Então veja que a dúvida é real, né? Mas o que vai acontecer? Eles verificaram que a origem deles, né, a prática de vida e de fé deles remontava a milênios. E nesse caso, eles mantinham as línguas do povo judeu, como o hebraico aramaico, mantinha a Torá que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Então, como poderia ser povo pagão e conservar a parte da lei e das tradições judaicas? E aí foram feitos testes genealógicos, patrilineares e matrilineares dos samaritanos. E foi comprovada a sua ascendência judaica, comprovando que eles sim são descendentes da tribo de Manassés, Efraim e de Levi. Ou seja, que toda essa determinação e defesa que os samaritanos fazem da sua própria origem é verdadeira. Então veja que aqui nós temos já um grupo de pessoas que vivem no norte de Israel, tem lá o Monte Gerizim como sagrado, não muito Jerusalém, tem costumes diferentes, porém em relação à Torá é a mesma fé, falam hebraico, falam aramaico e reivindicam agora comprovadamente pelo sistema de DNA, né, teste genético, que são ali partes da tribo de Manassés, de Efraim e também de Levi. Bom, o outro grupo que nós vamos falar aqui são os chamados Beta Israel, que são os judeus etíopes. Muito interessante, porque a Etiópia, ali estando na África, né, e a sua população etíope sendo ali judeus, no caso, negros, que também vão reivindicar essa origem judaica. E, segundo ali o registro, eles reivindicam ser da tribo de Dan. Eles formam uma comunidade de mais de 170 mil pessoas. Pesquisadores de Israel buscaram a fundo tudo sobre essa comunidade e verificaram através de seus costumes, como de abates de animais, como a shechitá, a circuncisão, a brit milá, e outros costumes, que são os mesmos praticados até o dia de hoje pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Por isso, em 1977, o Rabinato de Israel oficialmente reconheceu eles como descendentes do povo de Israel, dando-lhes o direito de imigrar. E dos 170 mil, 160 mil vivem em Israel atualmente. Que coisa, gente, extraordinária. Só que eu quero aproveitar isso aqui para lembrar a vocês essa informação. Viu o número dos selados? E eram de 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ora, o que isso tem a ver com o que a gente está falando da tribo de Dan? Ora, vocês conseguiram ver isso aqui? A tribo de Dan
sendo encontrada no meio dos judeus etíopes, comprovado geneticamente. Agora nós temos uma palavra profética que vai falar sobre a tribo de Dan no livro de Apocalipse. Quando está falando dos 144 mil selados para os últimos dias, não aparece entre as tribos de Israel a tribo de Dan. Quem vai entrar no lugar é a tribo de Levi, que aqui não se está tratando de possessão de terra, e sim de missão espiritual. Porém, veja que coisa interessante, como é muito difícil hoje qualquer judeu estabelecer sua linhagem tribal, comprovar de qual tribo ele é, alguns só que conseguem, outros não. A tribo de Dan está aí, é uma realidade comprovada e oficializada pelo Estado de Israel. Isso significa que sim, aquilo na informação que a gente vai trazer para vocês aqui, isso será possível. Não é apenas somente o campo da suposição, não. Quando a gente fala aqui do verso 4 que diz, e ouviu o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel, veja como a Escritura traz essa informação para a gente. Onde está a tribo de Dan, que não é contada, há uma grande probabilidade de que o anti-Mashiach, o anticristo, venha da tribo de Dan. Por isso ela não pôde ser contada. Será isso verdade? Será isso possível? Temos alguma base bíblica para isso? E nós trouxemos para vocês o que aconteceu lá no Egito, quando o nosso pai Jacó, antes de morrer, ele abençoou cada filho e transmitiu uma palavra profética para os seus filhos. E quando ele abençoou os seus filhos, antes de morrer, profetizou sobre eles e sobre os Acharita e Amim, os últimos dias. Como se consta lá no capítulo 49, verso 1, 16 ao 18, de Gênesis, Sefer Bereshit. E diz, Vaikra Yaakov el banav, vayomer, He'asfu ve'agida lachem, et asher ikra etechem be'acharita yamim. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos últimos dias. Dan yedin namo, que a achad shevitei Israel, yehidan nachash alei derech. Dan julgará o seu povo com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Adonai. Veja, por que trazemos esse argumento? Quando o nosso pai Jacó está falando sobre a tribo de Dan, no verso 16 ele diz normalmente, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Ceder, ele deu uma benção. Mas o verso 17, ele vai trazer uma outra característica sobre a tribo de Dan. E ele diz, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aí o verso 18, nosso pai Jacó vai suspirar e vai dizer, a tua salvação espero, ó Adonai. A pergunta é, por quê? Por que o nosso pai vai pedir, vai clamar por salvação quando ele está falando de Dan? Que Dan também será como uma serpente que morde o calcanhar do cavaleiro. Estaria nosso pai Jacó já vislumbrando algo ruim que vai sair da tribo de Dan? Então, esse é o ponto muito importante que a gente começa a observar quando a gente vê que o anti-Mashiach, o anticristo, terá características de Messias. E aí, para que ele seja considerado como uma pessoa que tem uma característica de Messias, é razoável pensar que ele tem que ter alguma descendência judaica. E agora nós estamos vendo a tribo de Dan sendo reconhecida pelo Estado de Israel como uma tribo que existe, que está aí. A grande probabilidade de que sim, o anti-Mashiach possa vir da tribo de Dan. É claro, aqui a gente compartilhou uma imagem, mas é só mesmo para mexer com vocês. Será ele? Uhum. Claro que pode ser qualquer outra pessoa. Mas é muito importante entendermos que a tribo de Dan é uma realidade. Então, assim, como que saíram de Israel e chegaram à Etiópia? Ora, desde a época do rei Salomão, quando o rei Salomão teve ali o contato dele com a rainha de Sabá,
ou seja, que na realidade fala de Cush, é a Etiópia. Segundo a história, ele teve ali um filho com ela, ele mandou outros judeus para lá, e parte desses judeus seria da tribo de Dan, e são os que reivindicam hoje a sua judaicidade. Também sendo feito ali exames de DNA que os deu a característica, a capacidade e a aprovação do Estado de Israel para que eles pudessem voltar e viver no meio do Estado de Israel. Nós chegamos, então, a um outro grupo, que é os chamados os Lemba, que são judeus do Zimbábue e da África do Sul. Veja que coisa, gente. Lá do extremo da África, que vão reivindicar também a sua judaicidade, porque se verificou e se atestou isso, que eles guardam os costumes da Torá, guardam o Shabat, não comem porco, praticam a circuncisão, praticam a Sheritá, que é o abate dos animais, e outras tradições. Também cientistas de Israel começaram a fazer os testes de DNA com eles, e o teste do cromossomo Y, o teste patriarcal, e se concluiu que realmente eles são parte das tribos de Israel com linhagem da família dos Kohanim, dos sacerdotes, portanto, sendo da tribo de Levi. Veja que coisa extraordinária, lá na África, recebendo também autorização do governo de Israel para voltar e fazer aliar. Ou seja, reconhecimento do país que é, sim, parte da tribo de Levi. Chegamos ao outro grupo, que é os Bnei Menaché, judeus da Índia. Eu não sei se você até aqui você já tinha ouvido falar sobre tudo isso que eu estou falando, mas olha quanta informação nos momentos que estamos vivendo agora desses últimos dias. Então, olha, saindo de Israel e chegando à Índia, naquela dispersão do povo judeu por todos os lugares que passaram, eles, segundo a história, foram caminhando, passando, chegando à China, passando por Japão ali, Indonésia, acabaram chegando também na Índia e se estabelecendo na Índia. Por isso eles têm uma característica bem oriental assim. Eles praticam muitas coisas da Torá também, como Sukkot, você está vendo a festa do tabernáculo. Hoje, claro, eles têm todos os adereços judaicos, mas foi verificado que por gerações e gerações eles já praticavam os costumes da lei. Não comia carne de porco, guardava Shabat, praticava Sheritá, que é o abate dos animais, a circuncisão e outros mandamentos. Também, cientistas de Israel começaram a fazer os testes de DNA a partir de então, há mais ou menos 20 anos atrás, o Estado de Israel os reconheceu oficialmente como os descendentes da tribo de Manassés, recebendo, portanto, o direito de migrar a Israel, e cada ano vem mais e mais judeus de lá. Já são 4.000 vivendo em Israel e 7.000 fora, mas cada ano vai vindo um pouco mais. Queridos, quanta informação valiosa! Veja que Deus prometeu ao povo de Israel, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, do verso 11 ao 12, Vechayaba Yomaú, Yosif Adonai Shenit Yadô, Liknot Etsearamo. Da mesma forma acontecerá naquele tempo, que Adonai novamente porá a mão para possuir as relíquias de seu povo, que foram deixados lá da Síria, Ashur, e do Egito, e da Pártia, e da Etiópia, e da Pérsia, e da Caldeia, que é, no caso, a Babilônia, e de Amate e das ilhas do mar. E ele também levantará um estandarte para as nações, reunirá os exilados de Israel, que são as tribos do norte, e reunirá os dispersos de Judá, que é o reino do sul, dos 4 cantos da terra. E o que a gente está vendo acontecer agora? Deus cumprindo o que ele falou. Deus cumprindo a sua palavra nesses últimos dias, trazendo tantas famílias que estão reivindicando o nome das suas tribos. Tem mais uma outra informação para você. O período medieval, que foi o período em que muitos judeus viveram na Península Ibérica, ali Portugal, Espanha, que depois foram expulsos ali em 1492 pela coroa espanhola e também depois pelo Reino de Portugal.
muitos desses judeus, muitas famílias, tinham a sua descendência registrada como da tribo de Judá, como a família de Silvio Santos, por exemplo, né, de abençoada memória, né, o senhor Abravanel, a família Barbanel ou Abravanel, que é da tribo de Judá. Então, não são todos os judeus que conseguem provar de que tribo são. São alguns que conseguem provar a sua origem da sua tribo. Isso ficou em cada família. Agora, a maioria das famílias não conseguem provar, porque existia um lugar dentro da área do templo, que foi destruído na época ali do Império Romano, no ano 70, que era chamada Casa dos Registros, onde tinha registro genealógico de muitas famílias. E aquilo foi destruído, foi queimado. Então, muitas pessoas conseguem ligar a sua genealogia até ali, depois dali já não consegue mais. Mas o que é importante é que o povo judeu, as tribos de Israel foram espalhadas pelo mundo. E Deus sabe quem é quem das tribos de Israel. Muitas tribos, como essas que nós vimos aqui, que em especial a que nós vimos aqui foi Manassés, Efraim, Dan, Levi, né? Essas tribos elas conseguiram manter mais, por muitas gerações, a prática da vivência judaica. Outras tribos não conseguiram, em sua maioria, manter as tradições, ficando assim os seus descendentes mesclados, ora praticando o judaísmo, mas sem ter a comprovação da sua tribo, né? E isso significa que você que está assistindo esse vídeo hoje, principalmente você brasileiro, você pode sim ser de uma das tribos perdidas de Israel. E que Deus está chamando de volta para viver esse judaísmo, mas com Mashiach, com o Messias de Israel, Yeshua. Espero, queridos, que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações, e isso mostra, isso aponta para a gente que é importante despertar do sono, porque está acontecendo. Deus está despertando as tribos de Israel no mundo para voltar, porque essa é a promessa que ele fez. Agora, aqui eu deixo um comunicado para vocês. Esteja atento para o próximo vídeo que nós vamos trazer, que vai falar de Ezequiel 37, o renascimento da terra de Israel e esses últimos dias. O cenário profético das tribos de Israel no capítulo 37 de Ezequiel. Não perca o nosso próximo vídeo. Que o Eterno vos abençoe. Shalom uvracha a todos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.